Hello and welcome para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, meu nome é Mardi, eu sou professora de inglês há 29 anos e australiana e hoje eu vou te dar a fórmula da fala. Nós vamos falar sobre como formar frases em inglês, em afirmativa, negativa e pergunta. Eu vou te dar alguns exemplos, vou te mostrar várias coisas aqui que você vai gostar muito. Então vem comigo. Se você trava na hora de falar inglês, não é por falta de vocabulário, e sim por você estudar vocabulário solto e não estudar ele dentro de frases. Hoje eu vou te ensinar uma técnica que eu uso com os meus alunos para você não precisar decorar 1000 regras gramaticais e falar sempre da forma correta. Primeiro lugar, vamos falar sobre alguns erros que vocês cometem aí. E se você cometer, você vai saber exatamente do que eu estou falando. O primeiro erro eu já comentei, que é você estudar palavras soltas. Por mais que você estude a palavra por tópicos, né? Por exemplo, restaurante, enfim, as palavras estão soltas, então você não está usando ela dentro de frases. E isso dificulta muito na hora da fala. Outro erro que vocês cometem é a tradução. Vocês ficam traduzindo o tempo todo. E isso faz com que dificulte para você também, porque você vai ter que pensar primeiro em português, depois traduzir e ainda encaixar na frase da forma correta. Porque o inglês, querendo ou não, não é a mesma ordem. Tem vezes que a gente tem que trocar a ordem das palavras. Isso dificulta muito para vocês. E o outro erro que muita gente acha que acontece, mas enfim, isso é um bloqueio que os alunos têm, que é a pessoa tem vergonha de falar. Então, eu vou passar uma situação aqui para você, que é uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. Quando a gente tem alguém de fora que vem visitar o Brasil e essa pessoa tenta falar em português, como que você se sente? Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz pela pessoa estar tentando falar com você na sua língua. Você vai tentar ajudar a pessoa a fazer com que você entenda o que ela quer dizer. Então, quando você tenta falar inglês com um nativo, com alguém que está vindo de fora, não pense que essa pessoa vai te julgar, porque ela não vai. Muito pelo contrário, ela vai ficar muito feliz de saber que vocês estão tentando falar a língua deles. Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre como formar uma frase. A gente vai começar com a afirmativa, que é a mais fácil, tá? Então, quando você forma uma frase em inglês, a primeira coisa que você precisa ter é o sujeito. Depois do sujeito vem o verbo e depois do verbo vem o complemento, ou seja, o resto da frase. Vou te dar um exemplo bem simples aqui. I like coffee. Quem é o sujeito da frase? I. Quem é o verbo da frase? Like. E quem é o complemento da frase? Coffee. Outra frase. They work on weekends. Sujeito. They. Verbo. Work. Complemento. On Sundays. Mais um exemplo. He plays video games at night. Sujeito. He. Verbo. Plays. Video games at night, complemento. Ah, teacher, mas por que esse verbo tem um S? Aí é só você saber a regrinha que quando é he, she, it, você tem que colocar o S no verbo. Mas é uma regrinha só, não é para você decorar um monte de coisa e fazer um monte de exercício. É só você fazer isso que você já vai conseguir fazer a maior parte das frases. Então agora vamos pegar algumas frases um pouco mais complexas. Então agora vamos pegar mais duas frases e vamos ver direitinho como que elas são formadas. We watch series on TV. Sujeito, we, verbo watch, complemento series on TV. You study English on weekends. Sujeito, you, verbo study, complemento on weekends. Tá vendo como é fácil? Agora eu vou te ensinar a técnica da substituição. Isso aqui é o principal para você poder começar a já falar logo de cara. Vamos lá? Vamos pegar uma frase simples. I am from Brazil. Então agora a gente vai substituir. O que a gente vai substituir? Vocabulário primeiro. Então, qual é o complemento que eu estou usando? Brasil.
Então, eu posso colocar qualquer outro país. I am from Australia. I am from Canada. Tá vendo como eu só substituí o vocabulário? Agora a gente vai substituir a gramática. Aqui eu tenho I am. Então, se eu sei o verbo to be, eu posso usar qualquer sujeito aqui. Por exemplo, she is from Brazil. They are from Brazil. Tá vendo como eu substituí apenas a gramática nessa frase? Essa semana, lá no meu grupo VIP, eu mandei um desafio para eles, onde eu mandei palavras e frases para eles praticarem na conversação. Eles tinham que mandar um áudio para mim. E aí eu vou pegar duas frases que eu mandei lá no grupo VIP, uma de mais básico e uma de intermediário, para a gente trabalhar nesse vídeo. Vamos lá? Primeira frase. I see my family on Sunday. O que eu consigo substituir? Eu consigo substituir o Sunday. I see my family on Wednesday. Agora eu tenho o verbo ali, I see. Vamos substituir por meet, que é encontrar. Então fica, I meet my family on Sunday. Segunda frase. I usually make plans for the weekend. Aqui eu posso substituir for the weekend por for the week, se eu quiser. Ou então eu posso mudar o sujeito aqui. Então fica, she usually makes plans for the weekend. Você viu que eu coloquei o S no verbo porque é she. We usually make plans for the weekend. Tá vendo como é só você fazer algumas substituições? E aí o que acontece? Conforme você vai aprendendo, você vai tendo mais vocabulário e mais entendimento da língua. E isso faz com que você depois entenda como foi que formou aquela frase. E fique mais fácil para você. Com essa técnica, você aprende tudo em blocos e fica mais fácil para você poder utilizar no seu dia a dia. Vamos agora para as frases na negativa. Primeira coisa que você tem que entender é que quando você faz uma frase na negativa, você tem que ter o not na frase, para você conseguir negar. Então, por exemplo, se você falar aquela frase que eu falei lá no começo do vídeo, I like coffee. Como que eu vou negar essa frase? I don't like coffee. O don't, na verdade, é o do not. Então, fica na mesma. Você está negando com o not. Você pode falar I do not like coffee. Ninguém vai te julgar por isso, tá tudo certo. Agora aquela do Brasil. I am from Brazil. I am not from Brazil. Para o verbo to be, é muito fácil você colocar negativa, porque você vai colocar is not ou isn't e are not ou aren't. E quando você está falando do do e does no simple present, você vai usar o don't para todos os outros e o doesn't para o he, she, it. Agora vamos para as frases do grupo VIP. I see my family on Sunday. I don't see my family on Sunday. I usually make plans for the weekend. I don't usually make plans for the weekend. Agora vem para a parte difícil para vocês. Por quê? Porque vocês sempre esquecem de mudar a ordem. Nós vamos falar agora das interrogativas ou das perguntas. No inglês, sempre que você for fazer uma pergunta, você vai mudar de lugar o sujeito e o verbo auxiliar. Então, você precisa lembrar disso sempre. E é uma regra que é para todas as gramáticas no inglês. Por exemplo, se eu pegar a frase I like coffee, eu vou fazer a pergunta Do you like coffee? Eu vou te dar alguns exemplos com várias gramáticas para você ver a diferença. E aí você consegue apenas fazer a substituição. Vamos lá. Are you a nurse? Do you like coffee? Does she study English on weekends? Did you go to Australia? Tá vendo como é fácil? A gente só precisa saber a ordem da frase para poder mudar. E aí, agora que você já tem algumas frases, você consegue fazer a substituição igual eu te mostrei lá na afirmativa. Então, agora, eu vou pegar aquelas frases que eu mandei lá no grupo VIP e vou colocar afirmativa, negativa e pergunta para você ver como ficou fácil. Vamos lá?
I see my family on Sunday. I don't see my family on Sunday. Do you see your family on Sunday? Por que eu coloquei o do you? Porque quando eu falo I, eu não vou perguntar do I, né? Eu não vou perguntar para mim mesma. Então, eu sempre vou mudar para you, tá? A segunda frase. I usually make plans for the weekend. I don't usually make plans for the weekend. Do you make plans for the weekend? Então, agora, o que você pode fazer? Você pode pegar essas frases ou algumas frases que você já sabe fazer e poder substituir e formar ela na afirmativa, negativa e pergunta. E eu quero dizer para você que essa é a melhor forma de se aprender um idioma, principalmente quando está começando. E é assim que eu ensino no Inglês com a Marge. O Inglês com a Marge é um curso novinho que está em lançamento agora. Eu fiz um curso do básico até o avançado, com aulas bem curtinhas e utilizando essa técnica que eu te falei da substituição. Assim, quando você começar, você vai ter frases para você fazer essas substituições, para você conseguir falar muito mais. E conforme você vai aprendendo as coisas até o avançado, você vai entendendo como formar aquelas frases. O acesso é de 1 ano, você ganha uma aula de conversação por mês e ainda por cima, custa menos do que um cafezinho. O curso está saindo de R$ 1.499 por 12 vezes de R$ 29,90. Não dá para perder, para de procrastinar e comece seu inglês hoje. O que eu estou te propondo é um caminho claro, com a minha orientação e o meu acompanhamento, e com certeza você vai estar praticando todos os dias, porque são aulas bem curtinhas e você pode fazer 10 minutos todos os dias, que é o que a teacher sempre fala. Eu pus o link aqui na descrição do vídeo para você e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te ajudar. E não esqueça de deixar um comentário no meu vídeo e dar um like. Muito obrigada por essa aula e um beijo para você. Bye bye, see ya!